Nesse vídeo eu vou falar então sobre o que está relacionado à contratação de funcionários quando você escolhe ser pessoa jurídica. É muito parecido. Vai depender de uma outra questão aqui que tem a ver com o regime tributário, que a gente vai falar em seguida, né? Mas você então, contratando um funcionário, você vai ter os mesmos encargos, né, de quando você escolhe ser pessoa física. Então, no vídeo da pessoa física, eu comentei, né, sobre essas questões relacionadas ao funcionário. Então, da mesma forma, você vai contratar um funcionário, você vai ter o período de experiência, você vai ter que obedecer os pisos salariais estabelecidos pelo sindicato, você vai ter que recolher o fundo de garantia, você vai ter que descontar a INSS dele e pagar em nome dele, você vai ter que pagar a tua parte como empregador, né? Então, você continua sendo um empregador. O que muda é que agora você tem um CNPJ e não um CPF, né? Então ele está registrado no nome da empresa do consultório, não no teu nome. Então é muito parecido, né, a situação dos dois casos. Tá? Mas daí quando você é empresa, tem uma outra coisa aqui diferente de quando é física, que agora você como dono de empresa, você pode ter um prolabore. Então o que é o prolabore? É o salário do dono da empresa. É quanto o dono da empresa retira da empresa para viver. Então não é porque você tem um consultório que você vai poder pegar todo o dinheiro que está lá. Quando você é pessoa física é igual, não é porque você é dono do consultório que você vai pegar todo o dinheiro que sobra, mas na empresa existe um instrumento legal para isso, existe uma forma legal de fazer isso. Então você vai determinar um prolabore, que é a tua retirada mensal, ela geralmente é baseada no que você precisa para pagar as suas contas pessoais, tá? Então cada um tem o seu cálculo de prolabore, de quanto precisa para viver, e o consultório vai ter que pagar essa conta. E aí vem o detalhe. Sobre prolabore você paga INSS e sobre o prolabore você contribui com o imposto de renda. E aí vai acontecer o que eu comentei, você vai ter um olerite. Então vem o olerite para você, vem o teu rendimento e aí sobre o teu rendimento tem o desconto de INSS e de imposto de renda. Já ali no olerite, você não tem que recolher isso à parte. Tá? E a empresa, né, o teu consultório, ela como empregadora, né, como empresa, ela vai ter que contribuir com os 22% da parte dela para o INSS teu. Então, assim como ela contribui para o funcionário, ela contribui para o teu também. Então, se você tiver um prolabore de 4.000, né, vai ter o desconto de 440 de INSS, é 11%, e sobre a sobra você vai pagar imposto de renda. Tá? E aí depois, lá na virada do ano, quando você fizer a tua declaração de ajuste, você vai informar quanto você recebeu de prolabore, quanto você já pagou de imposto de renda, aí você apresenta lá as tuas despesas dedutíveis para saber se você tem dinheiro para receber ou tem imposto para pagar, né? É aí que você vai fazer a comparação. Então o teu comportamento vai ser parecido com um funcionário em relação ao imposto de renda. Não é mais sobre a sobra, né? Ele é sobre o valor que você determinou de prolabore, que é o dinheiro que você vai retirar todo mês para você viver. Aí o lucro da empresa, você quando faz a apuração, você pode se apropriar dele porque você é o dono da empresa, né? E sobre lucro hoje, nesse momento, ainda não tem tributação. Talvez em algum momento possa vir a acontecer isso. O Congresso Nacional está tentando fazer isso. As empresas que estão no regime simplificado ficaram fora, né? Mas o governo sempre está tentando arrumar um jeito de arrecadar um pouquinho mais, né? Então, você recebe o teu prolabore, no final do ano apura o lucro e você recebe o lucro. Então, tome cuidado com isso, porque tem gente que faz um prolabore baixo e aí faz a declaração de ajuste e coloca lá que tem 3 filhos, que os filhos estão na escola, que paga plano de saúde, e aí a Receita vai olhar e vai falar assim, mas como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo de prolabore consegue pagar escola e plano de saúde para 3 filhos? E você corre o risco de ser chamado para se explicar. E a tua explicação provavelmente vai ser que você tem uma empresa e que você tem um lucro e com o lucro você paga isso. Só que você não pode pegar lucro todo mês. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque você pode receber uma notificação e ter que pagar uma multa, né, na Receita Federal. Então geralmente esse valor ele é coerente com o que você precisa para viver. Tá? Então quando você escolhe ter uma empresa, ser uma empresa, atuar como CNPJ, você vai ter funcionários e, da mesma forma, você vai ter a tua retirada mensal. Daí você tem, entre aspas, assim, um salário que você vai ter direito a receber todo mês e, com ele, você paga as tuas contas mensais. Gente, quando você tem uma empresa, tá?
nem todo mundo vai ser registrado. Tá? E na odontologia isso é muito comum. Você vai prestar serviço no consultório de alguém, mas você não é funcionário do consultório, você não trabalha lá o dia inteiro. Como formalizar isso? Como regulamentar isso? Então existe uma coisa chamada RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. Então quando você faz um acordo com um profissional para que ele vá prestar serviço no teu consultório, na tua empresa, você vai pagar ele com RPA, que é quase como se fosse um holerite. É um recibo. Mas nesse recibo tem duas coisas que fazem parte dele e que são obrigatórias nessa relação contratual, nesta relação de prestação de serviço, que não é uma relação de trabalho, tá? Que é o desconto do INSS e o desconto do imposto de renda. Eu sempre estou voltando para o imposto de renda e sempre estou voltando, né, para o INSS, mas é assim que a lei determina. Tá? Então, quando você contrata alguém para trabalhar no teu consultório, né, na tua empresa, e essa relação vale quando é empresa, quando é CNPJ, né, você contrata um prestador de serviço. Então, por exemplo, você precisa de um profissional que faça implante, porque você não faz implante. Então, você contrata um profissional, ele vai no teu consultório no dia combinado, no horário combinado, e aí vai atender o teu paciente e vai fazer os implantes que precisam ser feitos. Quando você vai pagar esse profissional, você é o contratante e ele é o contratado. Então, o contratante é obrigado a recolher em nome do contratado o INSS e o imposto de renda. Esse é o ponto principal do RPA. Então, o contador faz o cálculo, manda as guias e você paga. Então, eu vou fazer uma conta redonda aqui. Ó. Se você vai ter que pagar R$2.000 para ele, você vai descontar R$220, que é 11% para o INSS. E é sempre 11%. Tá? E aí você paga os 11% para o INSS, que dá 220, e você vai pagar para ele 1.780. 1.780 mais os 220 dá os 2.000 que ele tem para receber. Esses valores que ele está recebendo, ele vai colocar depois na declaração anual de ajuste dele. E lá vai constar o valor que ele recebeu de você, o valor que ele pagou para a Previdência e o valor que ele pagou de imposto de renda, e aí ele faz o ajuste e vê se ele tem a pagar ou a receber. Então, esta é uma forma, esta é uma maneira, é um jeito legal de você formalizar essa relação, não ter risco trabalhista no teu consultório, tá? E ainda, esse valor que você paga para ele, você vai ver depois lá na tributação que ele entra na somatória para você pagar menos imposto. Vai te ajudar nisto também. Então houve um momento em que muita clínica aí pediu para o dentista virar pessoa jurídica para emitir nota. E isso não é bom para a clínica. Para a clínica é bom ter o recibo do prestador de serviço, né, com RPA, porque isso vai ajudar ele depois a pagar menos imposto, que é o que você vai ver num vídeo aí na sequência, onde a gente fala sobre os regimes tributários. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal do CRO Play e ative o sininho. Aí você recebe a notificação no teu celular quando tiver novidade para você ver.